Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos como o Brasil é um país imprevisível, seja para o bem, seja para o mal. E o que eu vou mostrar aqui agora é mais uma prova disso, de como parece que sempre acontece algo para que as coisas não aconteçam como a gente espera, ou nesse caso, como os vilões da democracia, que se acham os donos da democracia, esperam. Oposição planejação para suspender processo contra a ramagem no STF. O que quer dizer isso aqui, pessoal? O artigo 53 da Constituição, que a gente fala bastante aqui, né, sobre todos os deputados serem invioláveis por quaisquer palavras, opiniões ou votos emitidos durante o exercício do mandato. É um artigo que praticamente o STF nunca respeitou, principalmente depois que o Moraes tomou a frente do tribunal. É um artigo completamente ignorado por eles. No entanto, é um artigo extremamente poderoso, aonde, num julgamento aonde o STF e a PGR, na figura do Paulo Gonet, estão sofrendo críticas todos os dias, não só aqui no Brasil, mas internacionais, por estarem atropelando a Constituição, é um artigo que não vai poder ser ignorado durante o julgamento. Vamos para a parte interessante aqui desse artigo para eu mostrar para vocês. Aqui tem o caput, né? Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras ou votos. Pessoal, quaisquer é quaisquer. Não existe outra definição de quaisquer. Ah, quaisquer, mas se for contra a democracia. Não, é quaisquer, meu amigo. Ah, mas quaisquer se for contra as pessoas, o grupo que eu gosto, aí não é. Não, meu amigo, é quaisquer. Se achou ruim, aí tem que tirar essa palavra aqui. Tem que fazer uma PEC e mudar. Porque tá escrito aqui quaisquer. Ah, mas o Moraes atropela toda hora. Atropela porque ele não achou alguém para bater de frente com ele. Mas cada dia se levantam mais e mais pessoas para bater de frente com ele. Ele não vai governar o Brasil para sempre. Ele não vai ser o imperador do Brasil para sempre, e ele sabe disso. E algumas das ações que ele tem tomado a cada dia, que a gente fica, opa, o que é isso? Tá andando para trás, tá recuando, não fazia isso há um ano atrás, há 2 anos atrás, agora tá fazendo. São justamente a ficha caindo de uma certa forma ou outra. Ele vai deixar de ser cruel? Não. Ele vai deixar de ser autoritário de um dia para o outro? Não. Tá praticamente viciado já nesse procedimento. Mas a verdade é que esse julgamento está sendo observado no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, claro, mas no mundo inteiro, principalmente com as constantes, digamos assim, retiradas, prisões, condenações, sempre coincidentemente de candidatos da direita que são populares em seus países. Né? Aconteceu agora na França de novo, recentemente, aconteceu há algumas semanas na Romênia. Aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, mas lá tem uma democracia muito mais estabilizada, então o pessoal não conseguiu dar esse golpe no Trump. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu no Paquistão. Então está acontecendo em praticamente todos os países que a direita começa a crescer. Eles vão lá e, coincidentemente, opa, tem que caçar esse cara aqui por algum crime aqui que a gente criou agora. Mas vamos analisar esse artigo aqui, porque ele tem uma parte muito interessante. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Foi o que fizeram com o Daniel Silveira naquela época, e aqueles, acho que 300 e tantos covardes, decretaram a prisão do Daniel Silveira, né? E nunca mais ele saiu praticamente. Então, basicamente, aquilo lá foi um momento vergonhoso na história da nossa Câmara, mas foi uma legislatura passada. Né? Agora vamos aqui. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa que, por iniciativa, essa parte é a que a gente precisa, pessoal, ó, que por iniciativa de partido político, nela representada e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O que isso quer dizer? A ação fica interrompida. Ou seja, essa ação que o Moraes colocou todo mundo ali que estava próximo do Bolsonaro, por ter o Ramagem lá dentro, que é um deputado federal, membro da casa, né? Ou seja, membro do Congresso Nacional, porque é um deputado federal, a Câmara poderá sustar essa da ação, ou seja, pode suspender essa ação. A ação fica suspensa. O pedido de sustação será apreciado pela casa no prazo improrrogável, ou seja, não pode estender o prazo de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. Tudo que precisa é um partido político fazer essa solicitação para a mesa e em 45 dias ela tem que se pronunciar, ou seja, algo muito concreto, muito real, constitucional, sem espaço para interpretação.
Não há como o STF se reunir agora e decidir, ah, na verdade isso é assim, assim, sempre tem, né? Sempre tem, mas a verdade é que com a atenção que eles estão recebendo, com, digamos assim, o escrutínio que eles estão recebendo, é muito difícil decidir contra isso. Então eles vão ser colocados numa posição onde o mundo inteiro estará olhando e caso eles decidam, né? E tem essa a parte daqui, o parágrafo 5º, né? A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato, né? Então, enquanto tiver o mandato, ele não poderá ser julgado, que é o caso do Ramagem, né? Vamos lá aqui, pra gente voltar. Oposição planeja ação para suspender processo contra Ramagem no STF. Quem mais está lá, além do Bolsonaro e do Ramagem? Mauro Cid, Braga Neto, Almir Garnier, né? Almirante de esquadra, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-general e chefe do GSI, e o Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa. Então tá basicamente todo mundo que estava próximo ao Bolsonaro ali, que eles tentaram colocar de uma forma ou outra. Nossa, a gente tem que falar que esse pessoal deu um golpe. Quem que estava próximo do Bolsonaro, que é minimamente militar e que a gente tem que colocar ali e falar que foi responsável de alguma forma ou outra pelo 8 de janeiro. Ah, esse pessoal aqui. Enquanto isso, Gonçalves Dias, né, G. Dias, aquele general do Lula, que mentiu 11, segundo a imprensa, não sou eu não, tá? Segundo a imprensa profissional, Moraes, aquela que se autoriza a dar as notícias, né? Que a outra imprensa, a imprensa independente, não pode. Segundo a imprensa profissional, o G. Dias mentiu 11 vezes para a Polícia Federal em depoimento. O Flávio Dino sumiu com mais de 180 câmeras. 180 câmeras. Será que para um processo perigosíssimo, um processo extremamente sério de golpe, não seria necessário a gente ver imagens de 180 câmeras que registraram o que aconteceu no dia? Vocês acham que. Vocês acham, não. Vocês têm certeza que a gente é idiota. E os que não são idiotas, vocês sabem que vocês podem oprimir, tentar destruir a vida desse pessoal, né? Então, pessoal, o fato do Ramagem estar aqui coloca o presidente Bolsonaro e todos esses aqui dentro de um mesmo processo. Estando eles dentro de um mesmo processo e tendo a suspensão do processo contra o Ramagem, por se tratar pela própria denúncia de um conluio, né? E eu acho que talvez eles não pensaram isso 100%, claro que eles sempre podem depois arrumar do jeito deles, né? Podem destruir a Constituição e ignorar completamente esse artigo 43, como já fazem com o caput dele. Podem fazer com os parágrafos também, né? Mas eles não pensaram o seguinte: nossa, se a gente amarrar todo esse pessoal aqui, fica impossível desmembrar. Por exemplo, vamos paralisar para o Ramagem, que é o deputado federal, mas vamos continuar julgando os outros. Isso é impossível de fazer. Isso é impossível porque você viola o princípio da ampla defesa. Porque se, segundo a acusação, eles trabalharam ali num conluio coordenados, você deixar de julgar um gera prejuízo para os outros. Porque você vai fazer o arrolamento de testemunhas, você vai fazer os depoimentos, você vai fazer a produção de provas, né? Você vai fazer a sustentação dos advogados e o fato de um, que segundo eles, se tá na denúncia, era indispensável para aquele golpe ter ocorrido. Como que você vai isolar um, deixar para julgar depois enquanto você julga os outros membros do conluio? Não tem como. Mas, obviamente, a gente está falando aqui dentro dos padrões jurídicos, se a Constituição for respeitada. Mas, convenhamos, se a Constituição fosse respeitada, a gente nem estaria aqui fazendo esse vídeo, não é verdade? Se a Constituição fosse respeitada, não tinha nenhum inquérito ilegal aberto, não tinha um inquérito onde o Moraes é vítima e juiz do caso, não tinha essa denúncia mandrake aí do PGR, do Paulo Gonet. Mas a verdade é que a gente também tem que trabalhar com o que está acontecendo e com a realidade. Não sou otimista e nem pessimista demais. Eu trago os fatos e eu trago para vocês o que está acontecendo no nosso país e a possibilidade de reverter as injustiças. Possibilidades reais, não coisa tapafúrdia, não coisa... não vendendo ilusões aqui para vocês, vocês nunca vão me ver fazer isso. Mas essa possibilidade é real e, diante do escrutínio que o STF está recebendo por esse julgamento, que todo dia fica claro que ilegalidades absurdas estão sendo cometidas no decorrer dele, é muito provável que isso aqui seja uma saída viável. Uma saída para corrigir injustiças, que fique claro, não uma saída para promover impunidade. Uma saída para corrigir as injustiças e os abusos que o pessoal do STF, que alguns ministros do STF liderados pelo Moraes têm cometido contra essas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.